Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda. Pela manhã queima como chama abrasadora. E todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o Deus, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede e os farei descer como as aves do céu, e quando os ouvirem sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes estão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. O profeta Oséias, ele pertencia ao reino do norte. Israel estava dividido em dois reinos, sul, Judá, norte, Israel. E ele escreveu antes da queda do reino do norte, da chamada queda de Samaria, na mão dos assírios. As profecias de Oséias são cheias de emoção, porque Deus vai chamá-lo para ser profeta no meio de um drama pessoal muito intenso. E Deus vai usar os sentimentos do coração desse profeta no seu drama pessoal, para que ele pudesse entender a situação de Israel e de Deus. O que havia acontecido com Oséias? Sua esposa lhe havia sido infiel, mas ele amava sua esposa. E então ele foi buscar a sua esposa, não pediu divórcio, cheio de misericórdia, tentou trazê-la de volta para casa. No entanto, o seu amor foi rejeitado e a infidelidade escolhida como estilo de vida naquela mulher. E é nesse contexto que Deus convoca Oséias para ser um pregador a uma nação infiel, que opta em se prostituir com outros ídolos e em viver o modelo de vida ditado pela sociedade, um modelo de vida que estava nos contextos políticos, econômicos e sociais daquela época. E é em virtude disto que o caos vinha se instalando pouco a pouco na vida do Reino do Norte. E esse caos culminaria com a invasão da Assíria no Reino do Norte e a queda de Samaria.
E esse texto especificamente, na verdade, os dois capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7, nós vamos encontrar Deus chorando, Deus lamentando, o Deus que ama o seu povo, o Deus que ama os seus filhos, o Deus que ama Israel naquele contexto, o Deus que nos ama. Ele começa a chorar, a lamentar, porque ele está olhando a desgraça do seu povo. E o lamento do Senhor nesse texto gira em torno de uma expressão que se repete várias vezes nesse texto: eles não percebem. E aí Deus está lamentando, olha só o que está acontecendo, mas eles não veem, eles não percebem. Olha só, é tão claro, mas eles não veem, eles não percebem. E é esse o contexto que está aqui. E eu queria começar a estudar esse texto nessa manhã e tentar entender o que é que Deus via e eles não viam. Por que Deus estava lamentando o olhar que não era capaz de enxergar a realidade que estava à sua volta? Primeiro lamento que eu encontro aqui, está aqui logo nos versículos 1 e 2 do capítulo 7, onde a Bíblia diz assim: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. O primeiro lamento de Deus é como se Deus estivesse dizendo assim: não posso curá-los, pois eles não percebem que me lembro e vejo o pecado deles. O que está acontecendo aqui? Capítulo 6, versículos de 1 a 4, vai dizer que estava havendo no meio do reino do norte um movimento religioso que estava eclodindo naqueles dias. Eles estavam preocupados com a situação econômica, política e social que estava começando a ficar difícil, e por causa disso eles começaram a buscar ao Senhor. Olha só o que estava acontecendo: os tempos de prosperidade da nação estavam passando, a insegurança política crescia muito naquele contexto. Em 13 anos eles tiveram 5 diferentes reis. Em 20 anos, que era o período que existia o Reino do Norte, 9 diferentes dinastias assumiram o poder e 4 reis tinham sido assassinados. Pode imaginar a confusão que estava lá? Ninguém sabia o que estava acontecendo, quem era a favor, quem era contra, o que estava acontecendo. Havia um clima horrível. A criminalidade no meio da nação aumentava. A corrupção em todos os setores da sociedade era evidente. E assim surgiu um movimento religioso de clamor e oração. E esse movimento vai aparecer nos versículos de 1 a 3 do capítulo 6 de Oséias. Olha só, o povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor, Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. E daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Esse era o movimento. Mas o Senhor lamentava o fato de que eles não percebiam que Deus via o coração deles. E Deus conhecia e lembrava das suas atitudes. Havia um movimento religioso, mas Deus olhava o coração e não via fé, não via desejo de mudança, não via busca de santidade, não via
permissão para Deus mudar o que está errado no coração. E todo movimento religioso, por mais intenso que seja, mas que não pode mudar a nossa história, mudar os nossos valores, Deus não pode ouvir esse clamor. E mesmo que Ele deseje curar, Ele não cura, porque Deus não abençoa o pecado. E então, no versículo 4 do capítulo 6, até o verso 6, o Senhor responde a esse movimento religioso, e vai dizer assim: mas o Senhor Deus responde: o que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como orvalho que só seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que vou castigar, matar vocês, e o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. O Senhor afirma que esta expressão de religiosidade é como o amor que eles têm no coração por Deus. Uma neblina que quando o sol nasce, por volta das 10 da manhã, ela vai embora. Não resiste o dia. É como o orvalho que cai à noite, e logo que o sol nasce, pouco tempo depois, está tudo sequinho, não perdura. O que ficava depois, na verdade, era o verdadeiro amor deles. O amor que eles tinham pelos seus próprios pecados, pela sua corrupção, pelo estilo de vida que os afastava da vontade de Deus. E Deus, para poder curá-los, queria ver neles um amor que se refletisse em uma caminhada de conhecimento da santidade de Deus e de entrega da vida. Se Deus pudesse ver esse desejo verdadeiro no coração daquele povo, certamente eles seriam curados, diz a Bíblia. Mas se só existisse religião, se só existisse uma cerimônia, um culto, ou quem sabe até uma vigília, não ia funcionar. Porque o milagre e a cura que eles buscavam não é um fato, não é um acontecimento, não é um episódio da vida, é uma pessoa que precisa estar tomando conta da nossa vida, do nosso coração todo dia. Deus não pode abençoar o pecado, a iniquidade e a falta de compromisso com o seu senhorio e a sua vontade. Deus não pode abençoar. E aí Deus vai lamentar não poder curar, porque Ele ama os seus filhos. Mas Ele lamenta porque nós não percebemos, nós não lembramos que Ele está vendo o que vivemos e ouvindo até o que nós pensamos. Por isso, o apelo de Oséias era muito mais intenso. Ele estava dizendo: deixem o Senhor transformar as suas vidas. Chega de religião, caminhe com Deus. Eu quero ver e eu quero ser o Senhor do seu coração.
o Senhor da sua vida, o Senhor da sua economia, o Senhor da sua família, o Senhor do tipo de sociedade que você vive, o Senhor da política e do governo que dirige a sua nação. Amar e conhecer a Deus é implantar os valores da santidade de Deus em todas as instâncias da nossa vida. E o ensino que está aqui é: você quer ser curado? Você quer ser abençoado por Deus? Então, coloque Deus no seu lugar de direito. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Caso contrário, você vai ser como a esposa adúltera nesta relação de fé. E é isso que Oséias está falando. Um amor que não se concretiza em fatos. Alguns anos atrás, eu estava dirigindo culto de oração e voltava aquele culto de oração toda semana uma mulher. E toda semana ela dizia: pastor, ora por mim, está acontecendo isso, aquilo outro. Terminava o culto, eu orava por ela. Na outra semana ela falava: pastor, ora por mim, está acontecendo aquilo outro. E assim vai. Até que, depois de várias semanas, o Espírito de Deus me incomodou para fazer uma pergunta. Disse assim: filha, a gente tem orado tanto, não é? Você tem estado aqui tantas vezes, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque eu creio que Deus ouve e responde as orações. Mas Deus não abençoa pecado. O que está vendo? Aí eu me lembro que aquela senhora baixou a cabeça. Ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia muito bem o que a palavra de Deus falava. E ela disse para mim: pastor, eu vivo com um homem que não é meu marido. E eu sei que Deus não se agrada disso. Então, filha, acerta a tua vida. Porque é só assim que Deus pode começar uma obra de transformação no seu coração. Interessante que depois daquele dia ela passou meses sem voltar à igreja. Pensei, mas na verdade depois de vários meses, quase anos na verdade, ela voltou. Terminou o culto, lá estava ela, mas ela estava sorrindo. E ela disse: pastor, hoje eu vim para agradecer, porque eu acertei a minha vida e Deus me abençoou. Não existe liturgia milagrosa. Não existe uma oração que você vai ler no jornal poderosa para fazer esse ou aquele milagre. Isso é magia, isso é crendice. O que existe é uma caminhada com Deus, onde eu coloco o Senhor como dono da minha vida e deixo Ele me ensinar, me conduzir, e permito que os seus valores sejam os meus valores, e eu começo a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, queridos, quando a gente ora, e pode até estar gemendo, como ele vai dizer, eles estão gemendo de noite, mas o coração deles se afasta para longe de mim, e a gente não está disposto a deixar o Senhor nos ensinar a viver, a gente está dizendo que a gente não o ama suficientemente para colocá-lo como Senhor da nossa vida. Segundo o lamento de Deus que aparece aqui nessa história, eles não percebem que os estrangeiros sugam as suas forças. Capítulo 9, versículo 9 do capítulo 7 diz exatamente isso. O segundo lamento de Deus tem a ver com onde estavam eles buscando socorro.
Neste texto, várias vezes o Senhor afirma que eles não clamavam, nem buscavam o Senhor, e ainda que existissem movimentos religiosos, eles não o buscavam de todo o coração. Diz assim o verso 14: eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. O pior era que, por não quererem obedecer ao Senhor, eles se colocavam em alianças políticas e militares com o Egito e com a Síria. O que Deus estava dizendo é o seguinte: quando eu não coloco o Senhor em primeiro lugar, ainda que eu ore a Deus, eu espero que as soluções venham de A ou de B. Está entendendo? Eu estou orando, estou pedindo uma coisa para Deus, estou buscando alguma coisa do Senhor, mas eu já estou tomando atitudes, negociando com A, negociando com B, fazendo planos, contando com o que não chegou, tá? Dizendo: está tudo quase resolvido, agora vai dar certo, vai entrar um investidor maravilhoso na minha empresa que vai salvar tudo. Está entendendo? E esse investidor maravilhoso em Israel, ora era o Egito, uma grande potência, ora era a Síria, outra grande potência. E Deus começa a chorar dizendo assim: vocês não estão entendendo que isso aí não é investimento, que isso aí é manobra, e que a força de vocês está indo embora para aqueles países, e o final dessa história é que a Síria vai ficar dona dessa terra, e vocês vão ser desterrados, porque as 10 tribos de Israel perdem a sua terra e perdem a sua identidade, porque no jeito de conquistar que a Síria fazia, ele levava parte do povo para um país estranho, pegava parte de um povo de um país estranho e colocava naquela terra, e fazia com que eles se misturassem, de tal maneira que eles perdessem a sua identidade cultural, e assim eles ficassem completamente subjugados. E é dessa maneira que vai nascer o povo samaritano do Novo Testamento, dessa mistura de um povo que veio da Mongólia, que foi plantado naquele lugar, que se misturou com o povo da terra, e parte desse povo da terra foi levado para outro lugar, e eles perderam a sua identidade e viraram outro povo. E Deus estava dizendo: vocês não estão entendendo, olha, abre os olhos. Na verdade, essas alianças não eram a bênção que celebravam, mas cada uma delas sugava-lhes cada vez mais a força. Estavam em busca de pão e de vinho, ou seja, da prosperidade dos povos, e por isso negociavam os seus valores, estavam dispostos a se amoldarem aos ditames das potências daquela época, mas não tinham a coragem de se colocarem nas mãos do Senhor para o servirem. Por isso, a verdadeira razão das reuniões de fé era uma agenda oculta dos seus corações. E assim Deus lamentava o fato de terem trocado aquele que poderia curá-los, aquele que verdadeiramente os amava, para serem subjugados, dominados pelos que só viam neles outra fonte de recursos, e recursos fáceis. É triste quando vemos alguém que amamos se rebelando contra o nosso amor para ser machucado e usado por outros. Esse era o lamento de Deus. Alguns anos atrás eu acompanhei uma família que viveu um drama horrível. Eu acho que nenhum de nós gostaria de viver o drama que essa família viveu. Isso já há muitos anos. Uma menina adolescente, criada num lar estável, direitinho, tudo certinho.
começa a ter umas atitudes diferentes, umas roupas diferentes, um dinheiro diferente, e todo mundo fica preocupado. O que está acontecendo com essa menina? Quando descobrem que a menina tinha uma segunda vida, estudava na escola, morava com seus pais, mas trabalhava como garota de programa, menor de idade, para ganhar dinheiro fácil. Você pode imaginar você descobrir isso na tua casa e você não entender por quê? O que está acontecendo? Eu acho que o choro daqueles pais era o choro de Deus, porque aquela menina imaginava que aquela grana, aquele tipo de programa, aquele paparico todo, aquelas roupas, aquilo que ela podia comprar e guardar fora de casa, era uma vida que ela estava sonhando. Mas os seus pais viam o que Deus via nessa história, que a força, a beleza, a pureza, o futuro estava sendo sugado, e aquilo que parecia ser o suprassumo da vida era na verdade a pior desgraça. E sabe o que é triste? É que quando aqueles pais falavam com aquela menina, ela não enxergava. E quando eles mostravam histórias, vidas, situações, ela não conseguia perceber. Parecia que estava trancada a sua mente. Queridos, muitas vezes Deus olha para a minha vida e para a sua vida e vê a gente perdendo a vida, desperdiçando a vida. E como um pai que está dizendo para a gente: olha, toma cuidado, não é por aí, esse teu amigo, cuidado com ele, cuidado, olha esse lugar que você está, toma cuidado, olha essa aspiração, toma cuidado. E parece que ele é tão careta, tão bobo, que não conhece a vida, que não sabe de nada, porque a gente sabe tudo, e a gente segue o caminho da gente. Queridos, muitas vezes Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida e está chorando, porque Ele gostaria de curar e não pode. E sabe o que é pior? Ele gostaria de te proteger e você não deixa, porque você é tão cabeça dura, mas tão cabeça dura, que Deus fala com você e você não quer ouvir. É interessante quando a gente lê o livro de Oséias, é que Deus vai mandar profetas. Muitos dos grandes profetas e dos pequenos profetas vão trabalhar nessa época, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, dizendo a mesma coisa: para com isso, para com isso, para com isso, antes que venha o dia mau, para com isso, antes que venha o dia mau. E como quem não consegue enxergar o precipício que está à frente, eles vão brincando, sorrindo e pulando, e não são capazes de perceber o que está acontecendo à sua volta. Eu fui mandado aqui hoje como um dos profetas do passado. Dura essa mensagem, outra vez, porque tenho certeza que Deus viu todo o nosso clamor e viu a beleza que foi a nossa vigília terça-feira. Mas há uma palavra de Deus que não sai da minha cabeça, a palavra que Deus disse para Josué: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Tem um passo antes do milagre, tem uma condição antes da bênção: entrega, compromisso, vida.
Em todas as áreas, Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, porque senão tudo vira religião, e religião não é capaz de mover o coração de Deus. Sabe o que é que move o coração de Deus? É amor, amor fiel, compromisso, porque esse é o tipo de sentimento que Deus tem para comigo e para com você, amor fiel e compromisso. Sabe o que Jesus quer ver na sua vida? É um coração maleável, é um filho que se aconchega no seu braço, que o ama tanto e que o respeita tanto que não tem vergonha de segui-lo, que não importa o lugar, ele está lá para dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, que paga os preços, como a gente aprendeu a semana passada, porque, querido, senão tudo fica vazio. E sabe, o livro de Eclesiastes vai dizer: vazio de vazio, tudo é vazio, porque assim é a vida, se não tiver a essência da graça de Deus em nós. Por isso, nessa manhã eu queria orar outra vez, não a oração da religião, porque a oração da religião não funciona. A oração mágica não funciona. Sabe o que funciona? É a oração da entrega, é a oração da confissão. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É a oração que diz: Jesus, isso está errado na minha vida, o Senhor já falou comigo, muda, me ajuda. E eu não quero orar hoje para amanhã começar como se nada tivesse acontecido, mas eu queria que o temor do Senhor guardasse o meu coração. Sabe, queridos, por que às vezes a gente não percebe? Porque a gente acha que não tem consequência. E o temor do Senhor é aquele que sabe que um dia, quer a gente queira, quer não, as consequências vêm, e eu não vou ter o controle sobre elas. Quando as consequências das nossas decisões chegam na nossa vida, não tem controle, não tem jeitinho, elas nos atropelam, e a gente não sabe o que fazer. Então hoje o Espírito Santo de Deus está falando: o único que pode mudar essa rota, o único que pode transformar o caminho, o único que pode encobrir uma multidão de pecados, não para que continue tudo do mesmo jeito, é o Todo-Poderoso, porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e o seu sangue nos redime e nos perdoa. Mas não é uma graça barata, porque esse perdão custou muito caro. Sabe quanto custou esse teu perdão? Do seu pecado. Ah, mas é um pecadinho. É, esse pecadinho aí, sabe quanto custou? Deus se esvaziou da sua glória, coube na forma humana, tomou o teu lugar na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte, morte física e morte espiritual. Desceu ao Hades, lugar que a gente chama de inferno. Entre a sua morte e a sua ressurreição, Ele desceu naquele lugar por sua causa, e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. É por isso que Hebreus vai falar uma coisa muito complicada para a cabeça da gente, que não há perdão para o pecado deliberado. Hebreus vai falar: como é que Deus pode perdoar se você intencionalmente pede perdão hoje, já sabendo que você vai fazer a mesma coisa amanhã, do mesmo jeito? Você perdoaria? Você acha que Deus é tolo? Você acha que não custou nada? Então, é por isso que Deus ouvia as orações e dizia: está tão claro como a luz do sol que eu quero de vocês: amor e obediência. Se você hoje, ouvindo a voz do Espírito,
que é confessar os seus pecados, sabendo que os seus pecados fazem separação entre você e Deus, e sabendo que você precisa não apenas do perdão, mas de uma transformação. E se você deseja que Jesus comece a trabalhar na tua vida, um passo de cada vez, porque transformação é um processo que vai acompanhar a tua vida inteira, querido. Jesus vai ter que trabalhar nesse cara complicado que sou eu e que é você, a nossa vida inteira. Vai ter que abrir os nossos olhos, porque algumas coisas a gente não acredita que sejam pecado. Vai ter que mexer na nossa vida, nos nossos valores, e vai ter que começar um processo. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer responder, eu vou convidar você para sair do seu lugar e a gente orar juntos aqui. E eu sempre explico por que eu faço isso. Ah, pastor, eu vou tomar minha decisão daqui mesmo. Eu sei. Mas eu sempre pergunto, não é porque esse lugar, peço para vir aqui, não porque esse lugar seja santo, porque a oração seja mais poderosa, não. É porque se hoje você não está disposto a ouvir a voz do Espírito e os comandos de Deus dentro de uma igreja, sinto muito, esse é um sinal para você. Quando você sair daqui, você não vai ouvir a voz de Deus lá fora. Se no lugar da oração você não quer oração, quer fazer do teu jeito, você vai continuar fazendo do teu jeito em qualquer lugar, e aí não muda nada. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, vai descendo aí para aí, sai da galeria, vem para cá, eu quero orar por você, uma oração de confissão, uma oração de entrega. Jesus, eu quero mudança na minha vida. Jesus, eu quero algo novo na minha vida. Eu não quero apenas religião, eu quero que o Senhor comece a transformar valores, princípios, atitudes, palavras. Eu quero experimentar algo novo e me comprometer com a tua palavra, me comprometer com o teu jeito, com o teu processo na minha vida. Se o Espírito de Deus está falando, vem. Não importa quem você seja, diga: eu quero Jesus, me dá coragem, porque algumas mudanças não são fáceis. Lembra daquela mulher na quarta-feira? Algumas mudanças não são fáceis, e a gente vai precisar da graça de Deus cada dia para que essas mudanças se processem na nossa vida. Mas quando a gente ama mais o Senhor e a gente experimenta mais do Senhor, nada nem ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na nossa vida, porque Ele vai nos ensinar a viver. E que gostoso ver casais juntos aqui. Louva a Deus por isso, pela sua vida, viu? Pelo casal que está junto aqui, para que a casa seja bendita do Senhor, que essa casa seja bendita do Senhor, viu? Vocês cresçam juntos, aprendam a orar juntos, que Deus abençoe vocês, tá? Agora nós vamos orar. Tem gente chegando aqui, eu estou aguardando alguns que estão descendo, não é? Que bênção, louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar. Isso, desça, está uma galeria, vem para cá, vou aguardar vocês. Venham, todos quantos o Espírito de Deus chama. Todos quantos o Espírito de Deus chama. A palavra de Deus diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Porque coração duro é como terreno batido. O único jeito de semear é quando passa o arado. Porque Deus te ama. Às vezes Ele passa o arado na terra dura da gente, e o arado vai sulcando, vai rasgando, mas não tem jeito. Quem sabe você está no meio do arado, não é? Então deixa Deus semear a palavra dEle no teu coração. Nós vamos orar juntos aqui, e a primeira oração, querido, é a tua. Eu não posso fazê-la, tá?
é uma oração de entrega e confissão. A primeira parte dessa oração, você vai usar as tuas palavras, do teu jeito. Você vai dizer para Jesus: Jesus, eu ouvi o que o Senhor falou comigo e eu entendi. E se tem alguma área da vida em específico em que o Espírito falou com você, para você entregar, que precisa ser mudado, você sabe que você não consegue, que você tem dificuldade, você vai dizer: eu entendi, Senhor, o Senhor me falou isso, quero te pedir perdão, mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude pelo teu poder a ser transformado pelo teu Espírito. Você fala com Ele, do teu jeito, conta a tua história para Ele, tá? Se tem alguma área que Ele está pedindo nova para você, porque algumas vezes a gente tem que deixar alguma coisa, outras vezes a gente tem que fazer alguma coisa. Então, se tem alguma área que o Senhor está falando, está na hora de você tomar uma atitude, de fazer isso. Então eu quero te pedir, fala para Jesus: Senhor, eu ouvi a tua voz, eu não sei como, porque eu não sei se eu consigo, mas eu quero dar um passo, o Senhor me ajuda, porque eu vou te colocar em primeiro lugar, e eu vou colocar os valores do Senhor em prática na minha vida. Se eu cair, vai ser um acidente, não vai ser intencional. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, essas orações eu não podia fazer, elas eram dos teus filhos para o Senhor, e estas eram as orações que o Senhor estava aguardando dos lábios deles. E agora, Pai, eu quero pedir uma coisa muito especial. Abre as janelas dos céus agora, Senhor, e derrama do teu Espírito Santo sobre eles, Senhor. Ó Senhor, manda aquela chuva, Senhor, da tua graça. Manda, Senhor, uma inundação da tua presença. E que nessa hora, Pai, essas vidas sejam cheias do teu Espírito, e que aquilo, Senhor, que estava amargo na boca, possa ser arrancado, e a alegria do Senhor esteja no coração deles, a presença do Senhor. Ó Pai, eles precisam aprender, e Pai, aprender é caminhar contigo, então que o teu Espírito seja o professor particular deles, que o teu Espírito fale ao coração deles quando eles estiverem dormindo, que o teu Espírito fale ao coração deles quando eles acordarem, que o teu Espírito, Senhor, fale ao coração deles quando eles estiverem indo para o trabalho, quando eles voltarem, que o Senhor esteja com eles, que a tua palavra frutifique no coração. Quando eles lerem a tua palavra, que essa palavra seja esclarecida pelo teu Espírito na vida deles e aplicada, e que todo o poder de Satanás contra essas vidas, e que toda a autoridade do diabo seja agora repreendida em nome de Jesus, porque, Senhor, tu sabes, eles eram tição que foi arrancado pela tua graça do fogo e colocado no reino da tua luz. E assim como está lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, Senhor, começa, Senhor, a trocar as roupas deles, Senhor, a colocar, Senhor, as vestes santas, o turbante santo, aquela plaquinha, propriedade exclusiva do Senhor, santo ao Senhor, e que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor lhes dê graça. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa, é aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém.